E para analisar toda esta situação é hoje nosso convidado Luís Graça, antigo diretor de obstetrícia do Hospital de Santa Maria. Doutor, boa noite, bem-vindo. Olhando primeiro para este caso em concreto das Caldas da Rainha, a falta de obstetras pode mesmo justificar a morte desta criança? Eu não sei o que é que se passou em termos clínicos, mas é evidente que se não há médicos para atenderem as grávidas, as parturientes, logicamente os acidentes podem surgir. Eu, como acabei de frisar, não sei a situação, mas de qualquer dos modos, havendo uma equipa completa para atender as grávidas, é evidente que a situação de morte fetal iminente poderia ser detectada para ser resolvida. Poderia ser controlada, digamos assim. Sim, controlada, exatamente. Haver alguém para que se responsabilizasse por aquela grávida ao chegar ao serviço de urgência de obstetrícia do Hospital das Caldas da Rainha. Não havendo ninguém disponível, tudo pode acontecer. Houve pelo menos uma perda de tempo, não é? Porque exatamente. Ela, de facto, dirigiu-se a esta urgência. Exatamente. Suponho que o bebê estava em sofrimento. Quanto mais minutos passarem com o bebê em sofrimento, maior é o risco dele morrer. E, portanto, temos o desastre anunciado, não havendo médicos para atenderem para as parturientes. Doutor, e que análise faz ao plano de contingência apresentado pelo Governo? Ouça, eu estou um bocadinho farto de planos de contingência. Porque este aqui não se resolve com um plano de contingência, resolve-se com um plano de reestruturação dos serviços de obstetrícia, nomeadamente com a contratação de novos especialistas que tenham 1, 2, 3 anos de especialidade. Como sabe, os médicos acabam o internato da especialidade e ficam livres para aceitarem qualquer tipo de tarefa. E eu, quando digo tarefa, digo com a razão de ser, porque muitos deles vão exercer a sua especialidade como tarefeiros. Os tarefeiros não resolvem coisa nenhuma, os tarefeiros estão de serviço num hospital durante 24 horas, aconteça o que acontecer, chega a hora de saída, vão-se embora, e aquilo que aconteceu com a parturiente A, B ou C já não é da responsabilidade deles. Sabendo nós que muitos serviços do país, do quadro próprio, têm muito poucos especialistas, esta solução dos tarefeiros é evidente que é uma solução que não tem pernas para andar. Ou seja, teria de haver aqui uma contratação para o quadro. Este é um problema estrutural, considera que o Governo, no fundo, poderia ter acautelado há muito tempo, está a ver. Eu já saí do Hospital de Santa Maria há 6 anos e já nessa altura se configurava para tudo isto que se está a passar agora. Portanto, os governos, porque não é só este, que isto começou mais ou menos na altura da Troika, não é? Ou não contratarem médicos novos para os hospitais do SNS, é evidente que estão a desnatá-los, não é? Com uma agravante, é que estes médicos saem para os hospitais privados, por exemplo, ou então para prestarem serviços tarefeiros, não é? São, para já, médicos ainda muito novos, têm a especialidade, mas a especialidade tirada há 8 dias. Portanto, ainda não estão treinados suficientemente para aquilo que são as complicações da obstetrícia. Que as complicações são poucas, mas quando acontecem são gravíssimas, não é? Por conseguinte, aquilo que sucede é que, saindo estes médicos dos hospitais onde foram formados, e que muitos deles gostariam de ter a oportunidade de continuar lá, mesmo tendo em conta que os vencimentos são inferiores, francamente inferiores, aos dos hospitais privados. Eles gostariam de lá continuar porque têm a noção que, muitos deles, têm a noção que a sua formação não está completa, apesar de já terem um título a dizer que são especialistas. Portanto, eles gostariam de ficar, mas não ficam porque as carreiras médicas acabaram, já não há, possibilidade de manter estes médicos nos serviços do SNS durante 1, 2, 3 anos. Ouça, como acontece, isto não seria nada de extraordinário, como acontece na Força Aérea. Os pilotos aviadores são obrigados a estar, depois de fazerem o curso que custou muito dinheiro ao Estado, são obrigados a ficar durante mais uns anos ao serviço. Poderia ser uma solução? Isto podia ser uma solução. 2, 3 anos para que, obrigatoriamente, os médicos recém-especialistas ficassem nos hospitais. Isto poderia resolver a situação. Mas, pelos vistos, até ao momento, a ideia é contratar os tais tarefeiros, já que são pessoas que, uns mais diferenciados, outros menos, mas ainda por cima, os hospitais não podem escolher os seus tarefeiros, não é? Os tarefeiros são contratados através de empresas e é aquele que estiver disponível. E, como nós sabemos, em todas as profissões existem os bons, os médios e os maus.
E, portanto, se os hospitais não podem escolher os seus tarefeiros... E estamos a falar de uma especialidade que tem bastante candidatos, podemos dizer isso? Tem muitos candidatos, porque até agora os hospitais privados têm respondido enfim, às solicitações, porque os contratam, logo a seguir à saída da especialidade, os contratam por verbas superiores ao do SNS. Se o SNS não tentar equiparar mais ou menos os ordenados para estes médicos mais jovens, eles são aspirados pelos hospitais. E aqui é uma solução mais a médio prazo, a abertura de mais vagas nesta especialidade da obstetrícia. Não poderia ser também um caminho? Sabe que isso é complicado. Eu fui presidente do Colégio da Especialidade da Ordem durante 9 anos. Para formar mais especialistas é necessário que os hospitais tenham as competências necessárias para os formar. Porque se não tiverem, digamos, o número de casos por mês ou por ano que é o necessário para formar novos especialistas, não interessa estar lá a meter 4 ou 5 ou 6. Interessa só entrar para o internato da especialidade aqueles que podem ser formados. E como se pode depreender de todo este desastre que está a acontecer, cada vez os hospitais do SNS têm menos formadores e, portanto, não adianta estar lá a meter carne para canhão. Doutor, última questão e peço-lhe que seja breve. Está otimista quanto à resolução desta questão? Não estou. Eu estive relativamente otimista pouco tempo antes de sair de me jubilar. Agora não estou, porque nestes 6 anos que passaram, nada sucedeu para outra. Sucedeu muita coisa, mas foi para pior e não para melhor. Esta solução de dotar os serviços de obstetrícia com o número de médicos que são necessários para manter as urgências a funcionar, e posso dar aqui assim só um exemplo. No meu tempo, a Ordem prescrevia que para os hospitais de apoio perinatal diferenciado, isto é, os hospitais maiores, não é, houvesse 5 membros nas equipas de urgência, 3 especialistas, 2 internos da especialidade. Agora, se conseguirmos, mesmo em hospitais grandes como Santa Maria ou Alfredo da Costa, se conseguirmos ter 3 por dia, já é um pau por um olho. Desculpe. Muito bem. Obrigada pelo retrato, Luís Graça, obrigada pela sua presença aqui no Fala Portugal. Boa noite.